Você já se perguntou onde estava Jesus enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto durante o Êxodo? Será que ele só apareceu no Novo Testamento? E se eu te dissesse que ele estava lá o tempo todo, só que ninguém percebia? Sim, escondido na coluna de fogo, na rocha que jorrava água, no maná que caía do céu, no tabernáculo no meio do acampamento. Jesus estava presente em cada detalhe. Mas muitos ainda vivem cegos, achando que ele só entrou em cena em Mateus. Esse é o maior engano espiritual do nosso tempo. Neste vídeo, você vai descobrir 5 provas impressionantes de que Jesus já caminhava com seu povo séculos antes da cruz. E não apenas isso, essas manifestações escondidas dele revelam como ele age hoje na sua vida, mesmo quando você não percebe. Isso não é teologia difícil, é uma revelação profunda, clara, prática e que pode mudar a forma como você enxerga suas lutas, sua fé e o próprio Deus. Se você já sentiu que está andando num deserto e se perguntou, onde está Deus? Prepare-se para enxergar o invisível, porque o mesmo Jesus que apareceu no meio do Êxodo ainda aparece hoje, mas só quem tem olhos espirituais consegue reconhecer. Você já parou para pensar que Jesus não surgiu apenas no Novo Testamento? Muitos cristãos imaginam que a história de Jesus começa em Belém, na manjedoura, mas essa é apenas a manifestação visível do Deus eterno. A Bíblia revela algo muito mais profundo. Cristo sempre existiu. Ele é o Verbo eterno, o Filho de Deus presente desde o princípio. Em João 1:3, lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Antes de nascer de Maria, Jesus já estava ativo na história da humanidade, inclusive durante o Êxodo. Essa verdade muda completamente a forma como lemos o Antigo Testamento. Quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento com os olhos da fé, começamos a enxergar Jesus onde antes víamos apenas símbolos. Jesus não apenas aparece em profecias ou metáforas, ele também age em eventos reais da história de Israel. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10:4 que a rocha era Cristo, ele está revelando um mistério grandioso. Cristo estava lá no deserto, com o povo, sustentando-os, guiando-os, salvando-os. Essa perspectiva mostra que o Antigo Testamento é uma tapeçaria viva que aponta para Jesus o tempo todo, não apenas de forma profética, mas também experiencial. Essa presença de Cristo é chamada de teofania, manifestações visíveis de Deus no Antigo Testamento. E muitas dessas aparições são, na verdade, cristofanias, manifestações do Filho, antes de sua encarnação. Quando o anjo do Senhor aparece, fala como Deus e recebe adoração, muitos estudiosos concordam que estamos diante de Cristo pré-encarnado. Ele aparece a Abraão, luta com Jacó, chama Moisés na sarça ardente e acompanha Israel na travessia do deserto. O Êxodo é, portanto, muito mais que uma história de libertação. É um palco onde o Cristo invisível conduz seu povo com poder. Compreender isso tem um impacto profundo em nossa fé. Jesus não começou a se importar com a humanidade no Novo Testamento. Ele sempre foi o Redentor, sempre foi o Deus que caminha com seu povo, que se manifesta no fogo, na nuvem, na rocha e na palavra. Isso revela a fidelidade de Cristo ao longo de toda a história. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ao entender que Jesus estava no Êxodo, nossa confiança aumenta. O mesmo Cristo que guiou Israel também nos guia hoje. Esse entendimento resgata a majestade de Cristo e enriquece nossa leitura bíblica. Ele não é apenas o Filho de Deus que morreu por nós. Ele é o Senhor da história, o Eterno que caminha conosco desde o Gênesis. Ao enxergarmos Jesus no deserto com Israel, entendemos que Ele está conosco também nos nossos desertos. Ele não apareceu no meio da história. Ele é a própria história, se revelando a nós com graça e glória.
E quando olhamos para o passado com essa lente, vemos que a salvação, o amor e o cuidado de Jesus são mais antigos do que imaginávamos e mais presentes do que percebemos. Durante o Êxodo, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto rumo à Terra Prometida, Deus não os deixou sozinhos. Pelo contrário, Ele se manifestava dia e noite de uma forma gloriosa e impactante. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Êxodo 13, 21, 22. Mas será que isso era apenas um fenômeno físico? Muitos estudiosos e teólogos veem nessa manifestação uma presença direta de Cristo conduzindo seu povo antes mesmo de nascer em Belém. A nuvem e o fogo eram mais que sinais, eram expressões visíveis de uma presença divina viva, pessoal e atuante. A coluna de nuvem dava sombra no calor escaldante do deserto. Era proteção, direção e consolo. À noite, o fogo trazia luz, calor e segurança no meio da escuridão. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele caminha com o seu povo em todas as estações, tanto nas noites escuras quanto nos dias ardentes. Essa imagem da nuvem e do fogo aponta para Cristo como o nosso guia fiel. Ele é a luz do mundo, João 8,12, e também aquele que nos esconde à sombra do Onipotente, Salmo 91. Ele é direção em meio ao caos e abrigo em meio às tormentas. A coluna era uma extensão do seu cuidado constante. O mais surpreendente é que essa manifestação não era distante ou simbólica. A coluna se movia, parava, esperava. O povo só avançava quando a nuvem se movia e só descansava quando ela parava. Números 9, 15, 23. Isso mostra uma relação de obediência baseada em confiança e é o mesmo princípio da vida cristã hoje. Jesus nos guia pelo Espírito Santo com a mesma precisão e presença viva. Quando aprendemos a seguir a coluna, ou seja, a voz e direção de Cristo, evitamos atalhos perigosos e encontramos segurança mesmo no deserto. Ele ainda é o Deus que guia seus filhos no tempo certo. A simbologia da nuvem e do fogo aparece novamente na transfiguração. Mateus 17:5. Quando uma nuvem luminosa envolve Jesus e a voz do Pai é ouvida: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Isso conecta o passado com o presente. A mesma nuvem que guiava Israel agora testemunha quem é Cristo. A glória de Deus que se manifestava na coluna é a mesma glória que habita em Jesus. Ou seja, a presença da coluna era uma manifestação antecipada do próprio Cristo, conduzindo o povo em direção à promessa. Ele não os guiava apenas geograficamente, mas espiritualmente em direção à redenção e à obediência. Hoje, podemos confiar que essa coluna espiritual ainda está entre nós. Jesus nos guia por meio de sua palavra e do Espírito Santo com a mesma clareza e fidelidade que demonstrou no deserto. A promessa dele é clara: "Eis que estou convosco todos os dias." Mateus 28:20. Mesmo que não vejamos com os olhos naturais uma nuvem ou um fogo literal, a presença real de Cristo permanece conosco, como guia e companheiro. E assim como ele conduziu Israel com glória, ele também nos conduz com amor e propósito, mesmo quando tudo ao redor parece árido e incerto. No deserto, onde não havia fontes nem rios, o povo de Israel enfrentava sede intensa. Em um momento crítico, Deus ordenou que Moisés ferisse uma rocha com o cajado, e milagrosamente dela jorrou água suficiente para saciar toda a nação. Êxodo 17:6. Esse episódio por si só já é impactante. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela algo ainda mais profundo. A rocha era Cristo. 1 Coríntios 10:4. A afirmação transforma a cena em um ato profético. Cristo estava ali, simbolizado naquela rocha ferida, sendo fonte de vida para um povo sedento. A rocha no deserto era um retrato vivo da graça divina encarnada.
Quando Moisés fere a rocha, vemos um símbolo direto da crucificação. Cristo, o Filho de Deus, foi ferido por nossos pecados. Isaías 53:5. E da sua ferida fluiu vida eterna. Assim como a rocha precisava ser golpeada para que a água saísse, Jesus precisou ser ferido para que o Espírito e a salvação fossem liberados sobre nós. A água que jorrou no deserto representava a vida, a restauração e a provisão de Deus para um povo cansado. Da mesma forma, a morte de Cristo abriu o caminho para que recebêssemos a água viva, o Espírito Santo, que nos renova e sustenta. Curiosamente, anos depois, Moisés repete a cena, mas com um erro grave. Deus mandou que ele apenas falasse à rocha, mas Moisés a feriu novamente com o cajado. Números 28:12. Esse ato de desobediência teve um peso teológico profundo. Cristo só precisava ser ferido uma vez. Ferir a rocha novamente distorce a imagem do sacrifício perfeito de Jesus. Por isso, Deus tratou o erro de Moisés com tanta seriedade. Esse detalhe nos mostra como cada símbolo no Antigo Testamento foi cuidadosamente projetado por Deus para apontar para Cristo de forma precisa. Nada está ali por acaso. Tudo revela o Filho. Para o povo, a rocha parecia apenas uma pedra comum. Mas, por trás daquela estrutura, havia uma revelação poderosa da graça. Isso nos ensina que Cristo pode estar presente nos lugares mais improváveis da nossa jornada. Às vezes, o que parece seco, duro e sem vida pode esconder uma fonte eterna preparada por Deus. Se mantivermos o coração sensível, conseguiremos ver o agir de Cristo nos bastidores da nossa história, mesmo nos desertos. A rocha ferida se tornou um altar da fidelidade divina, e cada gota que jorrava era uma prova do amor paciente de um Deus que sustenta seu povo. Hoje, Cristo continua sendo essa rocha para nós. Ele foi ferido por amor e ainda jorra graça, perdão e vida para todo aquele que crê. No meio do nosso deserto interior, ele permanece firme, oferecendo água viva. Jesus disse: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." João 7:37. Ele é a rocha inabalável que sacia a sede da alma, não apenas por um momento, mas por toda a eternidade. Assim como no Êxodo, ele nos convida a confiar que, mesmo quando tudo parece seco, existe uma fonte escondida, e essa fonte é Ele. No silêncio do deserto, todas as manhãs, o povo de Israel encontrava um alimento misterioso cobrindo o chão como orvalho. Era o maná, o pão do céu, enviado diariamente por Deus para sustentar milhões de pessoas ao longo de 40 anos. Êxodo 16:4-35. O maná não apenas matava a fome, ele apontava para algo maior. Quando Jesus, séculos depois, se apresenta como o verdadeiro pão que desceu do céu, ele revela que o maná era um sinal profético dele mesmo. Em João 6:48-51, Cristo declara: "Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre." O maná era uma sombra do Messias. O maná caía do céu diariamente, mas não podia ser armazenado por longos períodos. Estragava, criava bichos. Esse detalhe ensina que a dependência de Deus precisa ser renovada todos os dias. O povo não podia viver do maná de ontem, e nós também não podemos viver apenas de experiências passadas com Cristo. Precisamos de uma busca diária, de um alimento fresco vindo do céu, da palavra viva que nos nutre espiritualmente. Assim como o maná, Jesus se oferece todos os dias como sustento para a alma, mas só aqueles que o buscam com fé recebem a porção exata para cada dia. Outro ponto importante é que o maná só era visível para quem saía da tenda. Quem ficava acomodado, preso à zona de conforto, não via a provisão divina. Isso mostra que há uma parte nossa na experiência espiritual. Precisamos sair, buscar, obedecer, confiar. A graça de Deus é abundante, mas ela é revelada com mais
Clareza àqueles que se movem pela fé. Jesus continua se revelando como o pão do céu, mas muitos não percebem porque estão distraídos ou endurecidos. O maná só era útil para quem o colhia com reverência, e Cristo só alimenta verdadeiramente aqueles que o recebem com humildade e entrega. Há ainda um mistério sagrado ligado ao maná. Uma porção foi guardada na Arca da Aliança, colocada no Santo dos Santos, como um testemunho eterno. Hebreus 9:4. Isso mostra que o maná não era apenas um milagre temporário, mas uma mensagem eterna sobre a fidelidade de Deus e a presença constante de Cristo como nosso sustento espiritual. A arca, o maná e a glória entre os querubins revelam que Jesus é o centro da adoração, o alimento do Espírito, o caminho que nos leva à presença do Pai. Nada no deserto era aleatório, tudo apontava para Ele. Hoje ainda estamos em um tipo de deserto, o mundo moderno, com suas pressões e vazios. Mas o pão do céu continua sendo oferecido. Jesus ainda alimenta os cansados, os famintos e os perdidos. Sua palavra continua fresca, poderosa, nutritiva. Quando lemos as Escrituras, quando oramos, quando ouvimos a voz do Espírito, estamos colhendo o maná diário que nos sustenta. Assim como Israel aprendeu a confiar no alimento que vinha do alto, somos chamados a confiar em Cristo, o pão da vida, que nunca falha e nunca deixa faltar. Nele, encontramos força, direção e vida, um dia de cada vez. No centro do acampamento de Israel, havia uma tenda muito especial, o tabernáculo. Deus havia ordenado que fosse construído com detalhes minuciosos, pois seria o lugar onde sua presença habitaria entre o povo. Êxodo 25:8. No Santo dos Santos, por trás do véu, a glória do Senhor se manifestava entre os querubins, sobre a tampa da Arca da Aliança. Mas o que poucos percebem é que tudo ali apontava para Jesus. Cada móvel, cada cortina, cada oferta tinha um significado profético. O tabernáculo não era apenas um lugar sagrado, era um retrato vivo de Cristo habitando entre os homens. O próprio Jesus usou essa linguagem ao dizer: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." João 1,14. A palavra habitou no original grego é tabernaculou, ou seja, ele armou sua tenda entre nós. O Deus invisível que habitava no tabernáculo agora se fazia visível em Cristo. E isso transforma totalmente nossa visão sobre o Êxodo. Jesus não estava ausente. Ele era a própria presença que caminhava com eles, habitava no meio deles, falava através do altar, perdoava pelo sangue, guiava pela glória. Ele sempre foi Emanuel, Deus conosco. Mesmo antes do Natal, o tabernáculo também apontava para o caminho de acesso ao Pai. Havia uma entrada, um altar de sacrifícios, um lavatório, um lugar santo e, finalmente, o Santo dos Santos. Tudo isso revelava o processo de aproximação do homem com Deus através de Cristo. O altar representava a cruz, o lavatório apontava para o batismo, o candelabro simbolizava o Espírito, e o pão da proposição, a comunhão com Cristo. O incenso falava das orações, e o véu, que separava o homem da presença, foi rasgado quando Jesus morreu. Assim, ele se tornou o novo e vivo caminho até o coração do Pai. Mais tarde, no Novo Testamento, Paulo revela que nós somos agora o tabernáculo de Deus. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16. Isso significa que a mesma presença invisível que habitava no tabernáculo do deserto, agora habita dentro de cada crente. Cristo, o Deus que caminhava com Israel, agora caminha dentro de nós, transformando corações, limpando consciências e acendendo o fogo da adoração. O deserto pode até continuar do lado de fora, mas por dentro há uma presença viva, real, gloriosa. E essa presença é Jesus, o Deus que nunca nos abandona.
Portanto, quando olhamos para o tabernáculo, não vemos apenas história antiga ou simbolismo ritual. Vemos o plano eterno de Deus revelado em Cristo. Um Deus que não quer ficar distante, mas habitar no meio de seu povo. Ele deseja intimidade, proximidade, relacionamento. Ele quer ser conhecido, ouvido, amado. E tudo começou ali, no meio de um acampamento empoeirado, com uma tenda no centro, onde a glória descia. Hoje, essa tenda espiritual está em nosso coração. E a pergunta que fica é: você tem percebido a presença invisível que habita em você? Ou será que tem ignorado aquele que deseja transformar sua vida por completo? Agora que você viu tudo isso, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Como é possível ignorar um Deus que esteve presente em cada passo do Êxodo e ainda hoje quer habitar dentro de você? Ele não foi um espectador distante. Ele era a coluna que guiava, a rocha que saciava, o maná que alimentava, o tabernáculo que pulsava sua glória. Ele era e continua sendo Jesus, o Deus que caminha com a gente mesmo no deserto. Isso não é só história, é um chamado pessoal. Muitos olham para o Antigo Testamento e veem apenas regras, rituais e guerras. Mas agora você sabe a verdade. Por trás de cada detalhe estava o amor de um Salvador revelado antes mesmo da cruz. Jesus não começou a agir em Mateus. Ele sempre esteve presente, velado nas sombras, brilhando na fumaça, falando através dos símbolos. E ele continua se revelando hoje, só que agora não por meio de figuras, mas em carne, em palavra, em espírito, em você. A pergunta é: você está ouvindo? O mesmo Jesus que apareceu como fogo, água, pão e presença, hoje bate à porta do seu coração. Ele quer ser sua direção, sua fonte, seu sustento, sua habitação. O deserto pode ser real e está cheio de desafios, mas o que faz a diferença não é o cenário ao redor, e sim quem caminha com você no meio dele. Se você reconhece a presença dele, você nunca estará sozinho. Você pode estar atravessando o deserto, mas se Jesus está com você, então há propósito, a direção e a vitória garantida. E talvez agora seja o momento de você responder a esse chamado. Não com religião, mas com rendição. Não com medo, mas com fé. Hoje é o dia de dizer: Jesus, eu quero te reconhecer no meio da minha caminhada. Abre meus olhos, habita em mim. Ele não quer mais ser apenas uma figura distante do Antigo Testamento. Ele quer ser sua rocha, seu pão, seu tabernáculo. E se você disser sim, ele vai fazer morada, agora mesmo, dentro de você. Então compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa enxergar Jesus no meio do deserto. Deixe nos comentários qual desses sinais mais falou ao seu coração. E nunca se esqueça, no meio da escuridão, ele ainda é a coluna de fogo. No meio da sede, ele ainda é a rocha que jorra vida. Você não está só, Jesus sempre esteve lá. E hoje, ele está aqui.